Hoje o tema é automação. O risco da presença tecnológica pode afetar os trabalhadores? E eu quero começar inicialmente com essa pergunta. Isso pode trazer aspectos negativos para os trabalhadores? A presença da tecnologia até nesse processo de automação, Israel? Bom dia para você. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos. Infelizmente, a posição do Brasil não é muito boa. A situação não é fácil, né? Existe um estudo que foi concluído no ano passado que cerca de 16 milhões de empregos que foram gerados nos últimos 15 anos, 70% desses empregos podem vir a desaparecer, né? E isso aí, esse número, está muito acima da média mundial, né? A gente sabe das dificuldades que o país atravessa, mas o grande motivo desses empregos, né? A gente fala dos postos de trabalho, né? Deles virem a diminuir ou a realmente até não existir mais, tem relação com a baixa qualificação desses empregos. Entendo. Então, é interessante, né, que o país comece a se preocupar com essa questão. Eu volto a dizer, não é uma questão só brasileira, é uma questão mundial. Para você ter uma ideia, a própria Suíça, cerca de 48% dos postos de trabalho na Suíça poderão vir a ser substituídos pela automação. Entendi. Assim mesmo no próprio Reino Unido. Certo. Então, é um assunto do dia, uma preocupação que todos nós temos que ter. Aqui em Alagoas não é diferente, a dificuldade é grande. Se a gente começar a fazer vamos dizer assim, um histórico, a gente percebe que aqui na década de 90, mais ou menos, o setor do sucro energético, da cana-de-açúcar, contratava, mesmo em crise, cerca de 120 mil trabalhadores. Olha aí. Agora, esse ano que passou, não chegamos a 50 mil. Então, é muito preocupante essas pessoas que perdem os seus empregos e não são capacitadas para voltar ao mercado de trabalho, infelizmente, ficam na vulnerabilidade e ficam na marginalidade, infelizmente. Agora, Israel, como evitar, o trabalhador pode evitar perder seu emprego por conta da automação? O princípio de tudo isso se chama educação. O país tem que investir na educação, na capacitação profissional. Então, essa é a grande solução, né, para os trabalhadores no Brasil, principalmente num futuro bem próximo. Sim. A gente sabe das dificuldades. O país tenta se reerguer de uma crise, né, que vem passando há pelo menos 3 anos, mas a gente, ao mesmo tempo que o governo tem que pensar em como gerar novos empregos, o que tem que ser pensado também é que num futuro muito próximo, para você ter uma ideia, esse estudo que eu disse a você trabalha com a hipótese de que nos próximos 20 anos, 60% dos empregos aqui no Brasil venham ser substituídos por máquinas. Olha aí. E isso aí vai afetar mais de 50 milhões de pessoas só aqui no Brasil. Agora, uma questão que também levanta muitas discussões é a respeito dos empregos mais antigos, aqueles que têm a exigência do diploma, como no caso da nossa profissão, jornalismo, que já não se faz mais, depois da decisão do STF, a necessidade de ter o diploma. É claro que as empresas ainda respeitam muito isso, mas existe possibilidade de extinção de alguns cargos profissionais diante da automação? Infelizmente existe, Viderlan. Infelizmente existe. E se eu disser aqui, você falou no jornalista, se eu falar aqui outras profissões, muita gente não vai nem acreditar. Mas, por exemplo, você sabia que na medicina algumas categorias poderão vir a deixar de existir? Nossa Senhora. Pois é. A Johnson & Johnson está criando um robô que aplica anestesias em pacientes em vários hospitais ao mesmo tempo. Olha aí, diminuiu inclusive o valor desse procedimento, que era de $2.000 e hoje custa $150. Isso é um incentivo para carreiras como anestesista vir acabar, até porque um médico só pode fazer o papel de vários, pode monitorar vários pacientes ao mesmo tempo. Uma outra profissão que pode, infelizmente, você falou na sua, agora eu falo da minha, é o advogado.
Nossa, A IBM construiu agora um mega computador, né, que consegue analisar processos jurídicos simultaneamente, mais rápido do que o cérebro humano, né, e que o custo é bem menor, né, e infelizmente é o que é para onde está caminhando a humanidade. Outra que a gente tem visto muito por aí, inclusive esse início de confusão entre Estados Unidos e Irã, é o piloto de avião. Já se tem a própria Boeing, né? Ele já tem, inclusive, a tecnologia para colocar em prática. O que está faltando apenas é coragem, né, para passar para as pessoas esse tipo de novidade. Mas já existe aviões que voam, né? Claro que voam. Um exemplo disso foi o drone, né? Que os Estados Unidos utilizou para atirar os A mísseis, Uber está trabalhando num projeto como esse, o próprio Facebook está trabalhando num projeto como esse, e tem outras profissões, mesmo sem o diploma, como os estoquistas, os caixas aqui em Maceió, sem querer fazer, e já fazendo sim. Uma propaganda da empresa, tem um supermercado aqui em Maceió que o caixa eletrônico já não tem mais o operador. Você chega lá com a sua compra e já passa o produto e já leva para casa. Isso é claro que gera, na verdade, para o início, isso gera um certo temor das pessoas, né? Poxa, vou passar por ali, mas eu não sei como é que passa. Mas com o tempo isso pode sim gerar. Pergunto para você uma outra profissão, Israel. Cobrador de ônibus. Esse daí, por exemplo, em alguns países, essa figura já não existe mais, essa profissão. Isso também corre um risco muito grande de acabar em poucos anos aqui no Brasil, por exemplo? O cobrador de ônibus, Viderlan, infelizmente, está na corda bamba. E como você falou, muitos países já fazem um trabalho só apenas com motorista. Aqui pertinho mesmo, na Argentina, lá eles já se utilizam dessa forma. É só apenas o motorista, né? Aqui no Brasil, em alguns estados também já começaram a fazer testes. Em São Luís, aqui no Maranhão, né, os empresários do setor já estão em fase de testes apenas com motorista. E se isso der certo, infelizmente, só lá em São Luís do Maranhão, mais de 2.500 cobradores vão perder o seu emprego, né? São Paulo também já vem fazendo teste nesse sentido, né? Aqui em Maceió, a gente acredita que a coisa vai evoluir para esse caminho, né? Até porque todo mundo tem o tal do cartão, o cartão de passageiro. Né? As empresas disponibilizam o tal do cartão para todo mundo, inclusive os estudantes utilizam o cartão. Então, é outra profissão que logo, infelizmente, a gente vai ver acabar aqui no nosso país. Israel Lessa, a respeito dessa situação, o que é que, por exemplo, esse cenário mostra para Alagoas? Você já disse que tem algumas empresas aqui operando já através dessa automação sem a necessidade de pessoas. Vou falar outra profissão aqui também que você não citou, mas que eu já tenho conhecimento que a automação já tem tomado conta em muitos segmentos. O porteiro. Existe, por exemplo, já prédios aqui em Maceió que não tem a necessidade do porteiro estar lá, na guarita. O cara aciona de uma base, não é verdade? Isso também é uma outra profissão que corre o risco de ser extinta, a do porteiro, por exemplo, por causa da automação? Sim, infelizmente. E você vê que a quantidade dessas pessoas não são poucas, são muitos trabalhadores, né? Como você falou, acertou, né? Uma tecnologia que está sendo trazida, inclusive aqui para Maceió, já tem projetos de novos condomínios com esse perfil, né? Então, o que a gente vê e que a gente se preocupa é que esse assunto, ele é do momento, né? Esse assunto é do momento, né? Para você ter uma ideia, esse estudo mostra que nos próximos 20 anos, quase que 60% dos postos de trabalho no país podem vir a acabar gerando aí um impacto em mais de 50 milhões de pessoas. Nós estamos falando de 50 milhões de pessoas, um quarto da população brasileira, que é a população ativa. Então, mais pessoas têm que participar dessa conversa. Essa conversa tem que ser do dia a dia das assembleias legislativas, das câmaras municipais, do Congresso Nacional, né? É um assunto, volto a dizer, a gente está falando aqui de um assunto que, infelizmente, a gente só vê muito blá, 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 né? Projetos que não saem do papel, né?
É preciso o governo federal ampliar os programas de capacitação profissional e que podem contar com isso, com o próprio Sistema S, SESI, SENAI, SESC, SENAC. Eu volto a dizer, né? A gente está falando aqui do futuro do Brasil e de um futuro que está logo ali.